Então a gente já vai começar trazendo todas as informações de como foi esse dia de muita violência, mais uma vez, no Oriente Médio. O nosso Marcelo Favalli aqui nos estúdios, nosso editor de internacional. Favalli, boa noite para você. E é uma guerra que começa a ter imagens sem precedentes e também uma guerra de versões, não é isso? Exatamente. Boa noite, Thiago Berrage. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Não dá para saber quando essa guerra vai acabar, mas uma aposta eu faço. As imagens de hoje vão entrar para a história desse conflito que já entrou para a história da região e da nossa época contemporânea. Mas antes da gente falar propriamente dito da jornada de violência hoje, em Gaza propriamente dita, eu queria chamar a atenção para 3 momentos da política internacional. Primeiro, na ONU. Teve ali uma conversa entre os diplomatas das Nações Unidas e uma porta-voz pediu a voz para classificar a violência de hoje, a escalada de hoje, de utter catastrophe. Nem dá para ter uma tradução muito literal, mas é como se fosse uma catástrofe total, se referindo à destruição de um hospital que deixou centenas de mortes. A gente ainda não tem um número exato, porque as vítimas continuam crescendo, o saldo de vítimas continua aumentando. Bom, ainda há a possibilidade de uma votação do Conselho de Segurança, em que o Brasil continua como presidente, e o Brasil apresentou uma resolução que fala muito de um corredor humanitário. Ainda não houve uma ocasião para a votação. Pode ser que aconteça hoje à noite, mas provavelmente... Pode ser que seja ainda hoje, porque eu vi amanhã... a informação de que foi suspensa, né? Exatamente. Até porque outros diplomatas, por exemplo, da Rússia, outras equipes de diplomatas pediram como se fossem vistas, né? Reuniões internas para deliberar depois do ataque ao hospital. Agora, isso também é muito importante. Em mais de uma oportunidade, a ONU pediu um cessar-fogo imediato. Outro momento importante dentro da cúpula das Nações Unidas foi a manifestação da delegação da Palestina. E aí, obviamente, que não faltaram críticas. Os palestinos, falando na versão diplomática deles, disseram que houve crimes de guerra, que pretendem que Israel seja levado à justiça por conta desse ataque à explosão, né, de um hospital. E também, de novo, mais uma vez, ao pedido de cessar fogo imediato. O caso do hospital foi tão emblemático que gerou manifestações no mundo inteiro. Na vizinha Jordânia, milhares de pessoas saíram às ruas, inclusive uma ameaça de invasão à embaixada de Israel na Jordânia. Teve protestos em Ramallah, que fica na Cisjordânia, e também em Washington. Essas são imagens aí da confusão em Ramallah, na Cisjordânia, que depois policiais usaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar uma multidão que bloqueou o centro da cidade, que é o maior centro, então, dos palestinos fora a faixa de Gaza. Tivemos esses protestos, o presidente Joe Biden está a caminho, está voando nesse momento. Já embarcou, né? Já embarcou. Chegou a acompanhar ao vivo o Air Force One, né? O avião presidencial dos Estados Unidos já decolou, já está indo em direção... Muito provavelmente ele não vai a Jerusalém. O encontro com Netanyahu vai ser na maior cidade, né? Não na capital que é dita pelos israelenses, mas sim na maior cidade, Tel Aviv. Isso nesta quarta-feira. Hoje teve uma visita importante do Olaf Scholz. Ao longo da nossa programação a gente detalha. E neste trajeto, antes de embarcar, a Casa Branca informou que Joe Biden não vai mais se encontrar vai ter uma cúpula, haveria uma cúpula árabe liderada pelo Joe Biden na Jordânia. Essa reunião foi cancelada pouco antes dele embarcar. Ele se encontraria com o rei Abdullah II da Jordânia, com Fattah al-Sisi, que é o presidente do Egito, e Mahmoud Abbas, que é um líder palestino do Fatah, uma outra organização política que também reivindica um território palestino dentro de Israel. Agora, Favalli, há muita preocupação, claro, com a segurança, e o Hezbollah vem fazendo ameaças de que esta quarta-feira vai ser um dia de terror, né? Pois é, e aí isso coloca mais pólvora aí nessa fogueira, porque podemos ter uma escalada da violência com o Hezbollah. O Hezbollah já é íntimo aqui da nossa audiência, a gente tem falado muito desde as primeiras manifestações do Hezbollah, ainda no final de semana retrasado, né? E é o seguinte, trago essa informação, o Hezbollah, Tiago, é umas 10 vezes maior que o Hamas.
em todos os sentidos, em número de combatentes, em capacidade bélica, em capacidade de estratégia. O Hezbollah, neste conflito, mudaria o palco de guerra completamente. Sim, é saber o que vai acontecer, né? Porque há muita, é o que a gente falou, muita guerra de narrativas também, né? De versões.